Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, Conde. Eu tô em casa, cara. Eu tô aqui Tá em casa? Tô no outro cômodo casa? aqui porque tô fazendo uma obra ali na sala, então onde eu faço não vai dar para fazer hoje. Então estamos aqui no outro Sua lugar. casa é seu escritório. Toda casa de um advogado, operador do direito, também é consequência. Você já falou comigo do seu escritório, né? Já, muitas vezes. Muitas Da vezes. da casa também Já na falei, Serra. já falei da minha sala, já falei da sala de reuniões, já falei de Já todo sou lugar. íntimo das casas e dos escritórios do Folena. Folena, querido, olha, hoje eu estava até falando com o Folena que perdi a noção do tempo aqui. Eu fico preparando o programa e quando o programa hoje está muito envolvente, está muito bacana. Além da presença do Folena, nós vamos ter aqui o Marcelo Dias com a pauta pujante, com eleições nos Estados Unidos, questões aqui na América Latina também, da Venezuela, eleição na Venezuela, situação da venda da Sabesp, que foi uma coisa traumática, terrível para a gente. E eu recebo hoje também aqui o Bruno Rodrigues de Lima, que é um dos intelectuais, super jovem e talvez um dos mais importantes já do país. Fez a biografia do Luiz Gama, que é uma maravilha. Folena, eu estou aqui, olha, o card de convite, e isso faz estrear também aqui no 11 News, uma parceria com o coletivo do Conde, com todo o nosso coletivo, com a editora Contra a Corrente. Sim. Então, todo mundo que acompanhar aqui o 11 News, coletivo do Conde, os nossos programas, vai ter 25% de desconto na editora Contra a Corrente. E o cupom, né? O cupom que você digita ali para ter o desconto é CONDE25. É simples demais para você poder, para a gente poder ser amigo do livro novamente, né, Leila? Você conhece, como operador de direito, você deve conhecer o Luiz Gama, a história dele. Não, eu conheço o autor do livro, inclusive. Você conhece o autor? Esse livro foi lançado no Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu comprei o livro. O livro é fabuloso. Recomendo, fabuloso. É maravilhoso. Uma pesquisa maravilhosa, um livro muito bem produzido pela editora Contra a Corrente. Recomendo a todos que acessem. É uma obra indispensável para todo brasileiro, para todo brasileiro, porque temos que exatamente conhecer a história de Luiz Gama. Luiz Gama, né, se colocou, ele foi o revolucionário do seu tempo. Ele se colocou contra a escravidão, contra a monarquia. Na verdade, Luiz Gama era o defensor, né, dos pobres, da sociedade oprimida brasileira, exatamente no período monárquico, porque a maioria do povo brasileiro era constituída por negros escravos. Então, o papel de Luiz Gama foi fundamental. O Luiz Gama nós trazemos para o presente. E eu tenho, assim, quando se fala de Luiz Gama, eu tenho isso muito vivo em mim, muito presente, né, porque, como operador do direito, como descendente também de negros, né, e me reconhecer também, me definir como negro, eu tenho, assim, Conde, uma admiração profunda de Luiz Gama. Inclusive, a minha camisa no time de futebol lá do Instituto dos Advogados Brasileiros é Luiz Gama, número 7. Apesar de eu não ser um bom jogador, não ter jogado, mas vestir a camisa Luiz Gama, eu vesti. E, inclusive, na Academia Carioca de Direito do Rio de Janeiro, né, eu tenho assento exatamente na cadeira Luiz Gama, cadeira número 7, Luiz Gama, da qual eu tenho assento. Até uma intimidade já com essa história. A história do Luiz Gama, gente, vocês vão conhecer um pouquinho hoje aqui. É fantástico. O trabalho do Bruno Rodrigues é assim, é impressionante, é emotivo. Eu falei para ele que chorei em vários momentos na leitura do livro, porque a história do Luiz Gama é muito emotiva, né? Um cara que até os 17 anos não sabia ler, né? E de repente se transforma no maior jurista brasileiro negro do século XIX. É uma coisa impressionante. Folena, aquela nossa pergunta recorrente, a quantas anda hoje? Queria saber de você. Conde, então vamos lá. Temos que perguntar ao Procurador-Geral da República quando ele vai propor ação penal contra Bolsonaro e todo o seu séquito golpista. Semana passada, Conde, eu escrevi um artigo, foi publicado no site Brasil 247, exatamente delineando, para quem tiver interesse, né, tudo que envolve exatamente essa grande organização criminosa que foi e que é o bolsonarismo no Brasil, que está sob investigação. Então, Conde, olha, a Polícia Federal já tem delineado toda a atuação delinquente dessa grande organização criminosa, que começa exatamente na eleição, né, para a eleição de 2018, com aquele mundo de mentiras, financiamentos irregulares
e depois vai se propagar exatamente durante os 4 anos do governo de Bolsonaro. Eles usaram a estrutura do Estado brasileiro para produzir mentiras, produzir um governo fascista e se apropriar de recursos do Estado brasileiro. Então, é algo muito sério, porque, no final, o que eles queriam introduzir no Brasil era uma ditadura. Uma ditadura, é isso que a Polícia Federal vai demonstrar nos seus diversos inquéritos, né? E aí, esperamos que o senhor Procurador-Geral da República, a meu sentir, já teria elementos suficientes para propor a ação penal contra Bolsonaro, pelo menos, né, quanto relação ao 8 de janeiro. Já há um indiciamento de Bolsonaro com relação à questão das joias. Folena congelou, pode ser uma ligação que chegou para ele, vamos aguardar alguns segundos. Vamos aguardar. Vocês gostaram do cenário do nosso 11 News aqui, gente? Deixa eu aproveitar e perguntar aqui, olha só. Deles. O Folena voltou, depois eu pergunto do cenário. Folena, você teve uma oscilação, mas já voltou, por favor, volte 30 segundos e repita. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a Polícia Federal já tem o delineamento do que foi essa organização criminosa. Conde, é muita gente nessa organização criminosa. O grande chefe da organização criminosa, que está sendo investigado, estão sob investigação, parte do presidente da República, mas é muita gente. É ministro de Estado, são funcionários públicos, são policiais, são empresários, são correligionários. É uma coisa gigantesca. Eles queriam introduzir no Brasil, abolir o Estado Democrático de Direito por meio de mentiras, e para isso se valiam do Estado também para obter recursos, né, para essa organização atingir seu objetivo, que era implantar uma ditadura, como também se apropriar delas, né, ter um benefício pessoal. Daí, né, tudo que está vindo a público, e vai vir muito mais coisa, porque é uma grande organização criminosa, e daí a necessidade do Brasil poder, Conde, debater esse assunto. Eu quero dizer o seguinte, só para concluir, Conde, é isso que eu procurei demonstrar nesse artigo: politicamente, juridicamente, esse tema já foi debatido à exaustão no Brasil. Nós três CPIs, uma CPMI, que foi das fake news, que foi a primeira, em que exatamente apurou, né, o conjunto de mentiras que vinham desde o processo eleitoral de 2018. Aquela vitória de 2018 foi em consequência dessa ação criminosa. Essa CPI ela não chega ao final, exatamente, por quê? Porque teve a Covid. Mas logo em seguida teve a CPI do Senado da Covid. Essa desbravou muita coisa. Inclusive o Bolsonaro é indiciado, constando no relatório final. Peculato, uma série de mortes de brasileiros, e depois a outra CPMI do 8 de janeiro. Ou seja, hoje no Brasil há um delineamento. A sociedade, politicamente, discutiu esse tema. O que falta agora é tomar as medidas, as responsabilizações criminais, administrativas e até mesmo civis, de reparação de danos, porque muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram afetadas em ação desse desgoverno que esteve à frente do Estado brasileiro. Perfeitamente, Jorge Folena, com toda a sua elegância aqui no nosso, tomando seu copo d'água. A tela ficou até preta de vergonha, tomando seu copo d'água nesse copo translúcido. Folena, para de me quebrar aqui. Você está de novo aqui ficando tela preta. O que está acontecendo? Não, é que eu estou no celular hoje. Hoje eu tive que fazer aqui. No celular, o pessoal liga. Olha, deixa, antes de seguir com Folena, dizer para vocês o seguinte: aqui está o site da Editora Contra a Corrente, e embaixo está rolando aqui para vocês a legenda com o cupom de desconto que o canal do Conde oferece a todos vocês. E peço para vocês irem lá se inscreverem no site da editora. É digamos, uma declaração de amor ao livro. Nesse momento eu estou muito sensível às questões do livro. Meu pai era livreiro, sabia, Folena? Sim, eu vendia muito livro em faculdade. Eu ia com ele e eu pequenininho ficava lá com ele vendendo livros ali para os estudantes, vivendo já esse clima universitário que depois veio ser um pouco a minha praia, o meu caminho, o meu habitat. E eu tenho o Lula está dizendo, né, que ele é fanático pela educação. Eu acho que ele podia até falar do livro também um pouco para a gente. Teve o evento ontem belíssimo lá na Fazenda Lagoa do Sino, em Buri,
a Fazenda que o Raduan Nassar, nosso maior escritor vivo, né, a língua portuguesa de literatura, doou a Fazenda para a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Já são 10 anos dessa doação, muitos frutos já colhidos. E ontem Raduan Nassar e Lula fizeram um evento maravilhoso lá. E ali sempre no pano de fundo o livro, né? O livro, inclusive o livro especialíssimo do Raduan, que é o Lavoura Arcaica. Ele é um escritor de 2 livros, né? 2 livros que marcaram a história da literatura mundial. Folena, mas eu não quero me perder aqui e quero te dizer o seguinte, te perguntar, eu quero dar um salto já para as eleições dos Estados Unidos pelo seguinte, porque a chegada da Kamala Harris nessas eleições, inclusive com a força retórica, política, com que ela chega, você deve estar acompanhando, ela nos dá a chance de nos vermos livres, finalmente, de Donald Trump e de uma extrema-direita rancorosa internacional, né? Como é que você está vendo essa situação? E eu acho, inclusive, que o Bolsonaro deve estar preocupado com isso, com a Kamala Harris nesse momento. O Conde, olha, na verdade, você sabe qual é a minha opinião sobre a política norte-americana, mas particularmente nesse caso, quero comentar o seguinte, o Biden anulou o Trump, acabou anulando o Trump. A saída dele, né, do processo eleitoral, introduzindo a vice-candidata, né, a vice-presidente, anulou qualquer ação política do Biden. É um novo cenário que se apresenta, inegavelmente, né, inclusive, apresenta uma candidata mulher, jovem, né, negra. Então, é um novo cenário que se apresenta diante de um homem velho, né, um homem misógino, um homem com vários problemas. Mas, no fundo, né, assim, eu não fico muito encantado com a eleição norte-americana, diante de tudo que nós sabemos, né? Porque, na verdade, está em jogo ali o interesse da classe dominante norte-americana imperialista, né? Que atenta constantemente contra os interesses de países como o Brasil e os países, né, em desenvolvimento pelo mundo afora. E, principalmente, quem mais sofre é a classe trabalhadora, por essa ação desses governos imperialistas norte-americanos. Mas, sobre esse aspecto que você traz, e ontem, inclusive, assisti a sua live das 5 horas, você empolgadíssimo, inclusive sendo assim, já anunciando o que vai acontecer, fazendo previsões. Eu faço prognóstico porque eu acerto, viu, Fernando? Então, pai Conde, né? Então, tem a mãe de Pai Conde, mas muito boas análises, Conde, finalista. Você aponta para um direcionamento que, de fato, né, é um cenário novo que se apresenta, é uma mulher. Né? De fato, né, nós não queremos que uma candidatura como o Trump, que ele representa, né, a figura dele, né, para o ódio, incentivando o ódio nos Estados Unidos e pelo mundo afora, e aqui no Brasil, né, com os que ocuparam a presidência, o que ocupou a presidência da República por 4 anos, também destilando ódio pelo país. Talvez esse para mim, o delito mais grave. Muitos delitos foram praticados por eles, mas o mais grave para mim foi o ódio que eles introduziram na sociedade brasileira. Então, Conde, de fato, né, é uma situação nova que se apresenta nos Estados Unidos, né? Também não quero, sinceramente... Desculpa te interromper, mas assim, eu estou vendo que você está tomando muito cuidado para não sair celebrando a chegada da Kamala Harris. Eu já tenho menos pudores do que você nesse sentido, mas a pergunta que eu gostaria que você também contemplasse era assim, importante o Trump ser derrotado, mas basicamente isso. Vamos lá, vamos aguardar o Folena. Folena só telefonemas. O Folena não recebe telefonema, ele recebe telefolena. Vocês gostaram agora, né? Hein? Olha lá, agora deve ter sido o Lula que ligou para ele, porque agora ele atendeu. Tá na tela preta aqui. Deixa eu ficar na tela grande aqui um pouquinho com vocês, até o Folena restabelecer. Mas vocês concordam comigo, vocês que estão assistindo o 11 News aqui? Quer dizer, a oportunidade é de derrota do Trump, não é de vitória da Kamala. É que a Kamala está toda empolgada lá. A Kamala está toda empolgada, é evidente, porque ela está... Gente, é um fenômeno essa mulher. É uma coisa impressionante. Ela já conquistou todos os delegados, praticamente, da maioria absoluta dos delegados do Partido Democrata. Ela tem apoio dos principais congressistas, basicamente de todos os congressistas. Eu estou falando da Kamala aqui, e Folena, eu estou falando também das ligações que chegam para você. Você não recebe telefonema,
você recebe telefolena. Telefolena. Gostei do jogo. Folena, Fala, vai querido, lá, você estava no seu raciocínio aí, por favor. Não, você estava falando da Câmara e cortou aqui a ligação. Você poderia introduzir de novo, por favor? Por gentileza? Não, eu pedi para você falar da possibilidade da derrota do Trump. Não, que isso aí... é o que importa, digamos assim, para quem, né, defende a democracia no mundo, nesse momento. Sobre o aspecto da democracia liberal, Conde, que é essa discussão, né, com relação ao fascismo, mas, na verdade, o fascismo é o representante do neoliberalismo. Né? Eu sempre coloco isso aqui contigo. Né? Mas, de fato, com relação à questão do que o Trump representa, a figura dele, né, é isso. Inegavelmente, vai ser, assim, para o campo democrático, liberal, vai ser importante. Mas eu volto a dizer para você, né, saúdo quem defende, não estou de desacordo, gostei da sua live ontem à tarde, mas eu gostaria de pontuar para dizer mais uma vez isso. Os democratas, como os republicanos nos Estados Unidos, não, todos eles, né, não nos interessa, na verdade, porque eles trabalham sistematicamente contra os interesses do Brasil, do povo brasileiro, do povo da América Latina. Não há governo norte-americano bom. Agora, de fato, ela ser uma mulher negra, né, ser uma mulher defensora, né, de direitos, os chamados direitos humanos, é importante, inegavelmente é. Mas quero deixar isso registrado, Conde, sabe, que são as minhas convicções. Eu não sou muito entusiasta, claro, da política norte-americana. Você é desconfiado, né? Antes de tudo, se o Guimarães Rosa escrevesse um livro sobre o mineiro, como escreveu sobre o nordestino é, antes de tudo, um forte. Tá no Euclides da Cunha ou no Guimarães? Agora me deu branco aqui. Acho que está no Euclides da Cunha. Desculpa. Ele escreveria assim: o mineiro, você não é mineiro, mas eu chego lá. O mineiro é, antes de tudo, um desconfiado. Mas o Folena está dando uma de mineiro aqui, porque está sempre muito desconfiado. É bom, né? Depois de tanto trauma, né, Folena? É bom. Como eu defendo o socialismo, entendeu? Como eu defendo o socialismo, eu acho que a única saída dessa barbárie que está aí, ao neoliberalismo, é o socialismo. Então, por isso que eu acho que a política norte-americana, esses candidatos não vão apresentar uma solução para os povos do mundo. Mas é o que tem. Vamos trabalhar com o que nós temos. Não vão, mas ela está, assim, atacando o Trump e eu estou gostando de ver. Bom, a gente vai falar disso na sequência do programa aqui. O programa ainda está só no seu começo. Folena, privatização da Sabesp. Tem aqui, eu vou trazer, incrível como a imprensa apoiou, assim, copiosamente essa privatização, que é uma das principais bandeiras do Tarcísio de Freitas. A desestatização, eles chamam também, né, dão uma eufemizada aqui, chamando de desestatização. TV Equatorial como única interessada. Governo estadual levantou 14,77 bilhões, o que é abaixo do preço do valor da Sabesp. A imprensa ofereceu R$ 67 por ação, valor cerca de 20% inferior ao preço do papel da companhia atualmente, que encerrou a sessão dessa terça-feira no patamar de R$ 88. Fala da Sabesp para a gente. Como é que a gente absorve essa perda clara do nosso patrimônio, da nossa soberania? Conde, é muito triste, porque, na verdade, né, governos como o de Tarcísio, governos de Bolsonaro, governos como foram do PSDB, são governos que são comprometidos com o capital. Não são comprometidos com a classe trabalhadora, logo não são comprometidos com a soberania e o desenvolvimento do país. Quero destacar isso, Conde. Por quê? Porque tudo que passou, né, que tem passado no Brasil com relação a privatizações, nenhuma delas gerou benefício para a sociedade. Nenhuma. Inclusive essas que dizem, o PSDB fica ufanando, das telecomunicações. Gerou vantagens acumulativas para o capital. O capital é que foi beneficiado. A classe trabalhadora foi muito prejudicada com todo o processo de privatização. A questão da telefonia, os telefones iam avançar mesmo com empresas estatais, porque é decorrência do processo de desenvolvimento tecnológico. Veja, estou falando contigo aqui pelo meu celular, que diz 5G, e toda hora interrompe, a internet cai. Ou seja, privatização não é sinônimo de eficiência, não é sinônimo de bons serviços. Privatização significa transferência do capital dos trabalhadores para os bancos,
para o sistema financeiro. Significa expropriação dos recursos dos trabalhadores. É isso que é privatização, e foi o que aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro com a privatização da SEDAI. Os serviços não melhoraram, ao contrário, os serviços ficaram mais caros. Quero dar um exemplo claro, Conde, com relação à privatização, a privatização da distribuição de energia. O que aconteceu na cidade de São Paulo, 2 vezes, agora recentemente, diante de temporais, que a cidade ficou durante dias sem luz. O que acontece no Rio de Janeiro com a Light é inacreditável, Conde. Só você ter uma ideia, nesse final de semana, quem está nos acompanhando do Rio de Janeiro vai saber o que eu estou falando. Nesse final de semana, o bairro da Ilha do Governador ficou mais de 3 dias sem energia. Mais de 3 dias sem energia. E a Light não resolve o problema, é um problema crônico que já dura meses. Meses. Ou seja, é a comprovação. O capital financeiro que controla essas empresas não vai dar solução para os problemas dos serviços essenciais da sociedade. Quem vai dar solução para isso é o Estado, é o poder público, são os trabalhadores. Eles sim que vão mostrar eficiência, porque, ao contrário do que dizem, que falavam quando as empresas eram estatais, que elas eram cabides de emprego, que elas eram lugares de pessoas oportunistas, que as pessoas que estavam ali não queriam trabalhar. Ou seja, privatizaram e pioraram os serviços, pioraram a qualidade dos serviços. Não tem um serviço público no Brasil privatizado que foi prestado de forma eficiente, conforme deveria ser, em consequência da própria lei de concessões. Então, Conde, todo o arcabouço jurídico, toda a formatação construída, contratual, somente favorece os bancos, porque os bancos expropriaram e estão expropriando os recursos dos trabalhadores. E na hora que você tem que reclamar, você liga para aquele 0800 que fica horas, aquele robô que não resolve absolutamente nada. Então, é diante disso que nós estamos falando, Conde. Privatização é aceleração agressiva, radical de um Estado neoliberal. Quem faz privatização, para concluir? Exatamente governos como o de Bolsonaro e de Tarcísio. Só para fechar, para dizer que naquela reunião do dia 22 de abril de 2020, no Palácio do Planalto, alguém, acho que foi o Paulo Guedes, falou: o nosso governo é o governo dos empresários. É isso aí. É isso que o Tarcísio fez. O governo do Tarcísio é o governo dos empresários. Ele não está preocupado com os trabalhadores. Por isso que eu queria destacar isso, Conde, para que a classe trabalhadora que está nos assistindo compreenda e resista. Bom, e tem mais. Hoje tem uma notícia de que o Santander, que é um banco privado multinacional que está aqui no Brasil, cresceu 44% o seu lucro. Quer dizer, é engraçado que essas instituições, quando crescem assim, crescem 40%, é da ordem de faturamento aí de 50 bilhões de dólares no Brasil. Enfim, a vida, a gente tem que fazer uma contrapartida a tudo isso aqui. Bom, deixa eu ir para o bate-papo. Folena, o pessoal está comentando aqui, quero dar atenção para o nosso público maravilhoso, que está sempre aqui manifestando tanto engajamento. O Fábio Silva está aqui, mesmo não concordando, porque, aliás, isso aqui é um canal democrático, que a gente é um coletivo democrático, que a gente acolhe as posições, lê, processa e, se for o caso, polemiza. O Fábio Silva está dizendo: bom dia, Conde, já comentaram sobre a distorção da grande mídia em relação à fala do Maduro, que o Lula caiu como um incauto na armadilha? Que eu posso responder para você, Fábio. Primeira coisa, não acho que o Lula seja um incauto. Segunda coisa, não acho que o Maduro, que a fala dele sobre o banho de sangue tenha sido um deslize. Realmente acho que ele está querendo promover o caos ali, com medo de perder as eleições da Venezuela. Resta a gente acompanhar isso aqui. Eu sinto muito, eu sei que as pessoas... Eu não sei como as pessoas defendem o Maduro aqui no Brasil, porque é uma coisa tão violenta que acontece na Venezuela. Eu até vou pedir para o Folena comentar rapidamente. Folena, você acompanha, você tem uma opinião sobre o que está acontecendo na Venezuela? Essa última polêmica, por exemplo, aí que o Lula foi obrigado a responder, porque o Lula é cobrado por isso, né? Falou: Lula, e aí? O Maduro falou em banho de sangue, você não vai falar nada? E o Lula falou: que banho de sangue? Não tem banho de sangue, é banho de voto. Se o cara perder, ele sai. Se ganhar, ele fica. E aí, Folena, rapidamente. Ô, Conde, olha, eu acompanho a Venezuela já há muitos anos. Desde a época do presidente Chávez, estive lá por 2 vezes, inclusive estive no referendo revogatório que foi feito em 2004 na Venezuela. Conde, o que se passa na Venezuela é diferente do que passa no Brasil.
na Venezuela, desde o governo do presidente Chávez, é uma tentativa de mudança de um sistema. Migrar do capitalismo, eles estão no capitalismo ainda, mas é uma tentativa de migrar do capitalismo para o socialismo, que o Chávez definia como socialismo do século XXI. Então, é uma opção da maioria do povo venezuelano. Isso tem sido construído e sob um ataque feroz. Óbvio que o sistema capitalista internacional, liderado pelo imperialismo norte-americano, vai atacar sistematicamente a Venezuela, vai colocar a Venezuela como demônio. Congelou o Folena de novo. Vamos aguardar alguns segundos. E a gente aproveita para cantarolar, aquela coisa assim, tranquila, enquanto a gente espera o sinal. É bacana essa coisa de interromper sinal na TV aberta, né? A gente fica assim, a gente pode tomar uma água, né? Fazer alguma coisa. Olha lá, congelou bem o Folena. Enquanto o Folena congela, deixa eu voltar aqui para o bate-papo. Deixa eu me colocar na tela aqui. Tá aqui o Paulo César. Esse conde é muito engraçadinho. Telefolenas. KKK para você também, Paulo César. O Davi Cotes, sim, verdade. Foi uma virada de chave. Folena, caiu, voltou. Caiu. Então, como eu estava falando, a disputa que se dá na Venezuela, a Venezuela é colocada como o demônio do mundo, porque tenta, né, mudar de sistema. Sair do capitalismo, que é um Estado capitalista ainda, a Venezuela, para um socialismo, aquilo que o Chávez falava, socialismo do século XXI. E, diante disso, vai sofrer a pressão, né, exatamente das forças imperialistas internacionais defensoras do capitalismo e do neoliberalismo. Então é isso, vai ser o tempo inteiro demonizada, tudo aquilo. Mas isso, desculpa, não pode tirar a leitura que a gente faz. Tudo bem, você falou do Chávez, mas o Maduro não é o Chávez, o Maduro é uma outra coisa, né? O Maduro é o prosseguimento da revolução bolivariana. Mas é um prosseguimento que está problemático. Você não quer mover, empobreceu, aquela coisa, migração, Folena. Deixa eu tentar então botar meu ponto de vista, rapidamente. Tudo que o Maduro fala, não vou dizer que eu estou concordando com o Maduro, tá? Mas tudo que o Maduro fala ou vier a falar vai ser distorcido. E essa questão do banho de sangue, por exemplo, eu não interpretei dessa maneira como a mídia brasileira interpretou. Veja, o candidato, o Trump nos Estados Unidos, e o vice-candidato da chapa dele, falou que se eles perderem a eleição, vai ter uma guerra civil nos Estados Unidos. Eu não vi ninguém colocar isso aqui na imprensa brasileira. Não, mas colocaram. Mas não dessa maneira. E agora, além de tudo, só para completar, eu não vou cair no tema Venezuela aqui, porque não vai dar tempo, eu só estou contemplando aqui um pouco o comentário. É um tema muito denso, Conde. É um tema muito denso. Precisa ser debatido com responsabilidade, sem paixões ideológicas. Eu acho que mas o Maduro hoje está acusando as eleições brasileiras de não ter auditoria das urnas brasileiras. Se ele falou isso, se proceder isso, ele fez mal. A gente fica defendendo. Ele não tem que interferir no Brasil. Ele tem que respeitar a determinação do Brasil, como o Brasil tem que respeitar a determinação da Venezuela. É isso que eu acho. Por isso que eu quero tratar esse assunto assim. Eu não trato com paixão. Vamos tratar com responsabilidade. Meu querido, está na hora, inclusive, do Marcelo Dias. Marcelo Dias, abre sua câmera. Está chegando a hora de você entrar aqui. Eu vou terminar de ler os comentários. Está aí o grande Marcelo Dias, completando o nosso mosaico de quarta-feira maravilhoso. Seja bem-vindo aqui. Luiz Milani está dizendo aqui, uma refinaria rendeu joias para Bozo. Quanto a Sabesp estará rendendo para Tarcísio? Precisamos saber. Tem investigação para isso, tem Ministério Público para isso. Paulo César, Conde Astrólogo, acerta todas. Todas não, mas eu acerto bastante. Maria de Lourdes Marques, adoro a abertura do seu programa. Sônia Nobre, muito triste a perda da Sabesp, água não é mercadoria. Vivian, Folena, faço das suas palavras as minhas, neta de Pataxó e bisneta de escravo. Excelente fala. Marcelo Hidalgo Martins, Conde, uma coisa que não entendo, como o seu canal avançou tanto para passar dos 100 mil e agora não cresce mais. É verdade. Quem impede isso? Tem a mão do YouTube, abraço. Que legal que você perguntou isso, porque é o seguinte, o YouTube tem isso, ele muda o algoritmo e às vezes você tem um momento de estagnação, é normal, daqui a pouco volta o crescimento. Eu sei que é estranho, a gente fica meio, mas faz parte do jogo isso aqui. Eduardo José Viana Monteiro, quem vê até pensa que eleger Câmara é defender a democracia. Bom, para esses eu pergunto, né? E aí, você vai votar no Trump?
Você vai eleger o Trump, cara que o brasileiro não vota, mas a gente faz essa pergunta retórica. José Carlos Faria, Câmara Trump iguais por complexo industrial militar. Folena, vou pedir para você fazer uma consideração final sobre todos esses comentários e essas coisas que a gente comentou aqui, para a gente seguir com o Marcelo Dias. Vai lá, Folena. Eu quero agradecer aí a participação mais uma vez e dizer, Conde, que a luta que nós travamos, a luta contra o neoliberalismo, contra o fascismo, é a questão da própria luta de classe. Inclusive a eleição norte-americana, a eleição na Venezuela e o trabalho do presidente Lula no Brasil. É isso, nós estamos defendendo justiça, lutamos por justiça. Dentro da luta de classe, defendendo os interesses da classe trabalhadora. Não é isso aí, Marcelão? Grande Marcelo Dias aqui chegando. Olha, foi só falar em astrólogo, Conde Astrólogo, que o Jorge Folena falou em nós travamos. Nós travamos uma luta, né? Nós travamos, eu lembrei do Nostradamus na hora aqui. Desculpa, Folena. Um beijo para você. Tá ótimo. Eu que peço desculpas aí, Conde, hoje pela forma que deu, porque eu tive um problema na internet em casa, diante de uma obra. Mas na semana que vem vamos estar firme e forte aí com uma super internet. Não, foi super legal. Esses probleminhas acontecem sempre. Obrigado, Jorge Folena.